Hoje nós vamos falar da multiplicação e divisão de números inteiros. Mas, antes de começar, a gente vai dar uma olhadinha aqui numa tabelinha que ilustra a nossa regra prática de sinais. Então, vamos escrever ela aqui. Nossa tabela ela vai ser escrita da seguinte forma. A gente tem uma primeira coluna, que é o sinal do primeiro número. E aí, eu posso ter o sinal de mais, de menos, de mais ou de menos. São as quatro possibilidades que a gente tem aqui. Então vamos dar uma olhadinha agora na segunda coluna. A segunda coluna é o sinal do segundo número. Que a gente vai compor da seguinte forma: mais, menos, menos e mais. Então, com a tabelinha pronta, a gente pode criar a nossa terceira coluna, que é o sinal do resultado. E memorizamos o seguinte: se o primeiro termo é mais e o segundo termo é mais, nosso resultado vai ser mais. Se o primeiro termo é menos e o segundo termo é menos, o nosso resultado vai ser mais. Se o primeiro termo é mais e o segundo termo é menos, nosso resultado será menos. E se o primeiro termo é menos e o segundo termo é mais, nosso resultado será menos. Ou seja, sinais iguais resultam em mais e sinais diferentes resultam em menos. Então vamos escrever isso aqui, ó. Sinais iguais mais sinais diferentes menos. Mas cuidado, essa regra prática só vale para as operações de multiplicação e divisão. Então, nada de usar ela na hora de resolver uma adição ou subtração com números inteiros, certo? Bom, falando da multiplicação de números inteiros, vamos lembrar do seguinte, certo? Lá da multiplicação que a gente sempre fez, quais são os nomes que nós damos para os termos que a gente tem aqui na operação? Então, por exemplo, 15 vezes 3 igual 45. O nosso 15 é o nosso fator e o nosso 3 é o nosso outro fator. O 45, que é o resultado dessa multiplicação, a gente chama ele de produto. Então, numa multiplicação, nós temos fatores e o resultado é o produto. Bom, vamos resolver alguns exemplos de multiplicação. Então, por exemplo, mais 5 vezes mais 6. Dois sinais de mais, dois sinais iguais, então a minha resposta é mais. E 5 vezes 6, 30. Menos 5 vezes mais 6. Sinais diferentes, então minha resposta vai ser menos. E 5 vezes 6, 30. Mais 5 vezes menos 6. Sinais diferentes, então minha resposta vai ser menos. E 5 vezes 6, o 30. E menos 5 vezes menos 6. Sinais iguais, mais. E 5 vezes 6, 30. Bom, o que a gente tem que perceber aqui é que a multiplicação, na parte dos números, a gente vai resolver do jeito que a gente sempre resolveu até hoje. Só que nos sinais, é bom lembrar daquela regra prática que a gente começou falando. Quando eu tenho sinais iguais, minha resposta vai dar mais, e quando eu tenho sinais diferentes, a minha resposta vai ter menos. Então vamos escrever isso aqui. Sinais iguais mais sinais diferentes menos. Só que eu tenho que lembrar que essa regra prática eu só posso utilizar quando estiver resolvendo multiplicação e divisão. Não posso usar essa regra para resolver adições e subtrações envolvendo números inteiros. Então, fique atento a isso.
Bom, vamos falar agora das propriedades da multiplicação de números inteiros. Tá? Propriedade número 1. Propriedade comutativa. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu tenho o termo menos 9 vezes mais 3, isso a gente já viu, 9 vezes 3 dá 27, sinais diferentes, menos 27. Então, esse é o resultado dessa nossa operação. Mas o que aconteceria se nós trocássemos a ordem desses termos? Ou seja, ao invés de fazermos menos 9 vezes mais 3, nós calcularmos mais 3 vezes menos 9. Então, mais 3 vezes menos 9, 3 vezes 9, 27. E sinais diferentes, menos 27, então. Bom, essa é aquela famosa expressão que diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Então vamos marcar isso. A ordem dos fatores não altera o produto. Então lembrem sempre disso. Isso é a nossa propriedade comutativa. Próxima propriedade. Segunda propriedade. Vamos chamar de propriedade do elemento neutro. O que é o elemento neutro? É o número 1. Por que o elemento neutro da multiplicação é o 1? Porque 1 multiplicado por qualquer número inteiro que nós tenhamos no cálculo vai dar sempre esse outro número que a gente tem. Por exemplo, aqui, 1 vezes menos 5. Nossa resposta é menos 5. Menos 9 vezes 1. Nossa resposta é menos 9. 10 vezes 1. Nossa resposta é 10. Ou seja, na propriedade do elemento neutro, nós temos a percepção de que o 1 é esse número que, multiplicado por qualquer outro número, ele não vai alterar o resultado. Então, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Bom, nossa terceira propriedade agora é a propriedade associativa. Essa propriedade é uma propriedade que diz mais ou menos o seguinte: pode começar a resolver por onde tu quiser, desde que tu tenha todos os termos se multiplicando. Por exemplo, vamos escrever essa operação aqui. Mais 5 vezes menos 3 vezes menos 4. Normalmente, a gente resolve da esquerda para a direita aqui e a gente faria o mais 5 vezes o menos 3. Mais vezes menos, sinais diferentes vai dar menos. Já coloquei o menos aqui, ó, menos. E 5 vezes 3, 15. Aí o menos 4 eu só abaixo ele copiando, eu coloco ele ali do lado, vezes menos 4. E agora eu continuo o cálculo, fazendo o menos 15, que foi o resultado que nós obtivemos antes, vezes o menos 4. Menos vezes menos, mais. E 15 vezes 4, 60. A gente pode deixar a resposta com mais 60 na frente, ou só o 60 sem sinal nenhum. Bom, mas esse mesmo exemplo eu poderia resolver de um outro jeito, que é o que a propriedade diz. Então, se eu tenho de novo mais 5 vezes menos 3 vezes menos 4. Ao invés de começar pelo mais 5 vezes menos 3, eu vou começar pelo menos 3 vezes menos 4. Vamos ver se vai dar um resultado diferente ou vai dar igual. Vamos observar. Menos vezes menos vai dar mais. E 3 vezes 4, 12. Depois a gente calcula o mais 5 vezes o mais 12. O mais com o mais, sinais iguais, a gente já viu que vai dar mais. E o 5 vezes 12 vai dar, então, 60. Então, nossa resposta também deu 60, ou seja, a propriedade associativa nos diz que numa multiplicação nós podemos começar por onde nós acharmos que seja mais fácil. Ou seja, eu quero eliminar os sinais de menos, fazendo a multiplicação com sinais iguais no começo. Ah, não, eu prefiro esses outros dois números aqui. Então, nós associamos do jeito mais prático para resolver. Bom, a propriedade 4 é a propriedade distributiva. Tá? Propriedade distributiva ela é uma propriedade que pode ser aplicada nessa situação aqui, ó, que ela pode ser resolvida até de duas formas. Então, vamos ver o exemplo. Mais 5
vezes, daí a gente abre um colchetes, menos 2 dentro de um parênteses, né? Mais menos 4 dentro do outro. Daí fechei o colchetes. Então vamos dar uma olhadinha aqui ó, na primeira forma de resolver. A primeira forma de resolver é o seguinte: a gente começa pelo colchetes ali e resolve o que está ali dentro. Ó. Então, mais 5 vezes. Daí eu vou copiar de novo. Ó. Abre colchetes, menos 2 dentro do parênteses, mais menos 4 dentro do outro. Aí eu tiro os parênteses desses termos e fico com menos 2, menos 4, que vai dar menos 6. E agora, por fim, eu vou lá e multiplico. Mais 5 vezes menos 6, que vai dar o meu menos 30. Bom, a segunda forma de fazer é aplicando a propriedade. Então, vamos observar. Eu vou copiar o exemplo de novo aqui. Ó, mais 5 vezes, abre colchetes, menos 2 dentro de um parênteses, mais o menos 4 dentro do outro. Aí tu vai lá, ó, mais 5, eu vou multiplicar o menos 2. Daí eu monto essa continha aqui, ó, vou destacar aqui, ó, mais 5 vezes menos 2. E o mais 5 eu vou multiplicar pelo menos 4. Daí eu vou baixar aquele sinal que está ali no meio de mais, ó, esse sinal que está aqui dentro do colchete de mais, esse que está aqui no meio. E aí copio o mais 5 vezes o menos 4, mantendo os parênteses que a gente tinha em cada termo ali. E aí agora eu resolvo, ó. Mais 5 vezes menos 2. Isso vai dar menos 10. E do outro lado ali, ó, mais 5 vezes menos 4. Isso vai dar menos 20. Aí agora eu só junto esses dois termos. Ó, o menos 10 eu tiro do parênteses, o menos 20 também. E menos 10 menos 20 resulta no menos 30. Então as duas formas de resolver elas são válidas, podendo as duas serem aplicadas. E por último, nós temos a propriedade de fechamento, que a gente vai chamar aqui de quinta propriedade. É uma propriedade que diz o seguinte: que quando eu multiplico dois números inteiros, sempre resulta num número inteiro. Então, a multiplicação de números inteiros sempre tem como resultado um número inteiro. Vamos anotar, então. O produto de números inteiros sempre vai resultar em um número inteiro. Bom, vamos falar agora sobre a divisão de números inteiros. Primeiramente, vamos lembrar quais são os termos de uma divisão. Então, se eu tenho, por exemplo, 45 dividido para 15, isso a gente sabe que resulta em 3. Então, eu vou destacar aqui o 45. Ó. O nosso 45 é o que a gente chama de dividendo. O nosso 15, ó, vou destacar ele aqui, é o que a gente chama de divisor. E o nosso 3 é o que a gente chama de quociente. Então, são esses os termos que compõem uma divisão. Lembrando lá do começo, em que a gente utilizou aquelas regras de sinais e tudo mais, a gente vai aplicar da mesma forma aqui na divisão. Então, vamos para essa sériezinha de exemplos aqui. Ó. Primeiro, mais 54 dividido para mais 6. Ó, sinais iguais, resposta vai dar mais. E 54 dividido para 6 dá 9. Menos dividido para mais, aqui ó, nesse segundo exemplo, que é menos 54 dividido para mais 6, então menos dividido para mais vai dar menos. E 54 dividido para 6, 9. Próximo exemplo, mais 54 dividido para menos 6. Sinais diferentes, o que a gente lembra? Vai dar menos. E 54 dividido para 6, 9. Então, nossa resposta é menos 9. E por último, menos 54 dividido para menos 6. Bom, sinais iguais, isso vai dar mais. E 54 dividido para 6 dá 9. Então, nossa resposta, mais 9. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a divisão a gente vai fazer normalmente como a gente sempre fez. Só temos que ficar atento com relação àquelas regras de sinais, que
Se eu tenho sinais iguais, minha resposta vai ter sinal de mais. E se eu tenho sinais diferentes, a minha resposta vai ser menos. Lembrando de novo, essas regras só vão se aplicar na multiplicação e na divisão. Não vou usar elas se eu estiver resolvendo uma adição ou uma subtração entre números inteiros. Então, muito atento com relação a isso, certo? Bom, algumas observações sobre os números inteiros. Se eu dividir 0 por 20, isso aqui é possível resolver. Então, a minha resposta vai dar 0. Então, a gente destaca isso aqui, ó, 0 dividido para 20 dá 0, ou seja, é possível resolver. Só que se eu fosse resolver 20 dividido para 0, isso não é possível resolver. Então, não temos resposta para essa situação. Então, ficar muito atento com relação a esse tipo de disposição. Então, 0 dividido para 20, conseguimos resolver. 20 dividido para 0, não é possível resolver. Bom, para finalizar, um outro exemplo aqui. Complete a tabela abaixo, efetuando a divisão dos números da coluna pelos números da linha. Então, nós temos essa tabela aqui, ó, que já está apresentada aqui no nosso enunciado. Temos o menos 2, o 3 e o menos 4, e o mais 24, o menos 72 e o menos 120. Então, a gente vai lá e faz. Eu vou dividir o número da coluna pelo número da linha. Então, mais 24 dividido para menos 2. Sinais diferentes, menos. E 24 dividido para 2, 12. Mais 24 dividido para 3. Opa, sinais iguais, dá mais. E 24 dividido para 3, 8. Mais dividido para menos, menos. E 24 dividido para 4 vai resultar aqui no nosso 6. A nossa resposta no último campo aqui é o menos 6, certo? Agora vamos para o menos 72. Menos 72 dividido para o menos 2. Menos dividido para menos, mais. 72 dividido para 2, 36. Menos 72 dividido para 3. Menos dividido para mais, menos. 72 dividido para 3, 24. Menos 72 dividido para menos 4. Menos dividido para menos, ó, sinais iguais, mais. E 72 dividido para 4, 18. E agora o menos 120. Menos 120 dividido para menos 2. Menos dividido por menos, mais. 120 dividido para 2, 60. Menos 120 dividido para 3. Menos dividido para mais, sinais diferentes. Menos. 120 dividido para 3, 40. Então, a nossa resposta aqui é menos 40. E menos 120 dividido para menos 4. Menos dividido para menos, sinais iguais, mais. E 120 dividido para 4, 30. E aí está preenchida a nossa tabela e resolvida a nossa situação. Bom, essa foi a nossa abordagem aqui de números inteiros nas operações de multiplicação e divisão. Espero que tenham gostado. Até a próxima.